Shalom, graça e paz. Nós estamos aqui continuando a nossa jornada da maternidade. E que caminho de fé, que caminho de Deus, que caminho de esperança. E posso me lembrar aqui da última entrevista com a pastora Luana, que ela disse: eu não sei quem precisa mais, se é as mães que precisam dos filhos, os filhos que precisam das mães. Mas realmente maternidade tem muita força divina na mulher a partir do momento em que ela se torna mãe. Por isso, isso traz tanta maturidade, isso faz a mulher vir para a vida, olhar a vida de uma maneira mesmo de garra, de responsabilidade. Claro que nós temos muitas mães que não são assim. Não querem responsabilidade, não querem abraçar a maternidade, não querem esse legado. Mas eu estou aqui hoje com uma mulher que realmente abraçou esse legado dentro do seu casamento e tem uma história muito linda para contar para a gente. Estou aqui com a pastora Dione, que também é doutora, é médica e médica pediatra. Gente, cuidando de criança, com certeza, Dione, você também na sua jornada, tanto pastoral quanto profissional, você mexe muito com a história da maternidade. Bom, estou aqui hoje para a gente conversar sobre isso, porque você é muito mãe, você tem isso de uma forma muito linda na sua vida e você cumpre, Dione, esse papel de uma forma muito intensa e muito linda. Como é a maternidade para você? Bem, a maternidade para mim é um dos maiores presentes que o Senhor poderia ter me dado. Né? Eu casei a primeira vez com 24 anos e o meu primogênito chegou logo em seguida, com 25, o Marcelo, que agora já está com 28 anos, né? Uau. Quando eu falo assim, já estou até me assustando. E quando ele tinha 3 aninhos, perdemos o pai dele e caminhei ainda 4 anos criando o Marcelo ali sozinha. Então você foi uma mãe viúva, né? Uma mãe que enfrentou o luto do marido, a perda do marido e teve que seguir. Você já era médica na época? Já. Como você fazia para trabalhar e onde o Marcelo ficava? Tinha um pouco de culpa? Porque mãe sempre, às vezes, administra um pouquinho de culpa. Sim, eu formei, né, em outubro de 94, que foi o mesmo mês que eu casei. E depois tive o Marcelo, depois, como eu falei anteriormente, perdemos o pai dele e fiquei esses 4 anos só com o Marcelo. Então eu tinha que financeiramente, emocionalmente, espiritualmente dar um suporte para o meu filho. Sim. E realmente, como a Luana falou, eu olhava para ele e ele me dava força para lutar. Porque tinha momentos realmente difíceis, de bastante tristeza, devido à nossa perda. E eu dizia, não, ele não pode ficar sozinho, eu tenho que seguir adiante, eu tenho que cuidar dele. E aí vinha força para você. Sempre essa força, né? Deus, em primeiro lugar, aquela fé, aquela chama que ardia e vencemos juntos. E esse elo ficou mais fortalecido. Sim. Com esse primogênito, né? A maternidade nesse momento de viuvez para você, embora fosse um desafio olhar para o futuro, né? Eu tenho que criar esse filho sozinha, mas trouxe força, trouxe esperança, trouxe vida para você naquele momento da sua vida. Ele era minha alegria, né? Olhar para ele crescendo, sempre muito peralta, muito inteligente. Muito inteligente. Eu tinha força, eu tinha um propósito para continuar vivendo, né? Cuidando dele, trabalhando, trazendo as finanças e toda a estrutura que ele precisava como criança, porque ele era muito pequenininho, ele não entendia o que era a morte, no caso, né? Foi muito difícil lidar. E ele começou a orar quando eu falei para ele que o papai do céu que levou não tinha como voltar. E ele disse, mas eu quero o meu pai. Eu disse, só se for outro papai. E aí ele disse, então eu vou orar por um pai forte igual o Sansão. Gente, realmente pegou o Sansão. E Deus deu, né?
Uau. Eu comecei a orar junto com ele, mesmo não estando muito preparada ainda para casar, pelo trauma. E eu queria orar pelo pai, mas parece que eu estava esquecendo que esse pai dele seria o meu marido, né? Um pai só para ele, né? Será que eu quero um marido ou eu quero só um pai para o meu filho? E tem muito, né, esses elementos. Eu comecei orando pelo pai do meu filho, não queria marido, mas depois foi caindo a ficha, né? E foi quando o Senhor restaurou a minha sorte e o Júnior veio. Verdade. Né? Veio o Sansão, que o Marcelo tanto orou. E eu me lembro que uma vez ele falou assim, mãe, eu acho que a senhora está mentindo para mim. Tinha uns 2 anos já a gente orando. Ele já devia estar com uns 5. Eu falei, por quê, filho? Porque esse papai novo não vem. Eu oro e ele não chega. Eu disse, não, filha, porque é assim, ele vai ter que gostar de mim, de você, da sua babá, da Teca, que era a nossa cachorra, vai ter que gostar do periquitinho, ele vai ter que gostar de todo mundo. Então, espera mais um pouquinho que ele vai chegar. E o Júnior veio, realmente, no meio do nosso noivado. Eu lembro que a gente levou as crianças para um parque aquático. Isso, agora vamos dar um time aqui. Olha o que ela disse aqui. Nós levamos as nossas crianças para um parque aquático. Por quê, gente? Porque quando ela conheceu o Júnior tinha saído há alguns anos de um divórcio. Pai de 2 filhas, né, 2 meninas. E aí Dione, então mãe do Marcelo, o menino. Essa família se chama família mosaica. E hoje nós temos muito esse modelo de família. O que acontece aqui? A Dione não seria só mais mãe biológica, mas mãe adotiva também dessas 2 filhas que vão chegando junto com esse marido. Ela pediu um Sansão, o Sansão chegou cheio de força e vitalidade, mas chegou as 2 filhas também. Dione, eu acho que você tem muito também para dizer coisas importantes aqui hoje para a gente na jornada da maternidade, porque muitas mulheres enfrentam essa realidade, né, dos filhos do marido. E aí tem os filhos dela. E nessa relação nova também tem o filho, e vocês são exatamente isso. Isso foi um desafio no início do casamento. Assim, recebi as meninas com muito carinho, tanto que logo elas pediram para me chamar de mãe. Eu posso chamar a senhora de mãe? Eu olhei para o Júnior assustada e aí eu falei, pode, e até hoje. Né? Elas me chamam de mãe. Chamam de mãe. Tem você mesmo como a segunda mãe, porque eu queria colocar isso aqui, pastora Dione, que a vida, às vezes, nos dá muitas mães. Mãe biológica, mãe adotivas, vós que são mães, né? Eu fui criada por minhas avós, que foram mães muito especial na minha vida. Então, a gente precisa ter esse viés também de olhar para tudo isso, de como a vida, por catástrofes, perdas, desafios que acontecem, divórcio, morte, você não vai ficar só. Você que é um filho que está ouvindo essa palavra aqui sobre mães, de alguma maneira Deus vai encaminhar mães. Deus vai encaminhar pessoas para estar com você nessa jornada tão importante que é a maternidade. Como elas são filhas de divórcio, eu também sou filha de divórcio. E eu me colocava no lugar delas. Né? Então, muitas vezes o Senhor me ministrava sobre isso, para derramar o amor, a orientação, a vida espiritual, guiar essas meninas, Sim. Porque eu tinha uma responsabilidade, né? Eu tinha que ser luz, Sim. Eu tinha que encaminhar. Então, sempre eu me colocava no lugar delas, né? Às vezes elas poderiam estar perdidas ou querendo apenas um conselho ou apenas um colo. E eu lembrava de que num dia eu fui essa moça e eu não tive assim uma madrasta tão atuante. Ela sempre me respeitou, né? Então, a tua própria história de pais separados acabou trazendo, olha como isso aqui é interessante, uma coisa muito positiva para dentro desse casamento, com essas crianças de pais separados também. Ela olhava e não bloqueava,
Não, Tu fazia o contrário. amava. Amava e orientava e ajudava e buscava entrar no mundo delas, com Sim, certeza. Sim. E o interessante é que desde o momento que eu casei com o Júnior, eu nunca consegui desvincular as meninas mais da minha maternidade. Sempre que eu oro pelos filhos, eu oro pelos 4. Sim. O meu, as 2 dele e a nossa, né? Que agora são os nossos 4 filhos. Para onde eu vou? Quantos filhos você tem, Dione? Eu tenho 4 filhos. Olha só, que coisa linda. Aqui fica, gente, para essas famílias. Talvez você está ouvindo, você é uma mulher que tem uma família mosaica. Esses filhos vêm para você. Os filhos do seu marido acabam sendo o seu filho. É claro que eles vão ter a mãe biológica deles. Mas se você fizer esse papel muito bem feito, isso vai trazer benefícios, com certeza, Dione, até mesmo para a conjugalidade, né? Sim, sim, porque se eu trato bem as minhas enteadas, no caso minhas filhas, porque eu nunca nem gostei muito dessa Tu palavra. já nem vê mais como não. enteada, é tua Filha, mesmo, né? Eu deixo o coração do meu cônjuge feliz. Sim. Qual é o pai que não vai gostar de ver suas filhas bem tratadas e amadas, né? Então, isso eu graças a Deus, consegui, né? Nos meus aniversários, eles sempre me surpreendem com as dedicatórias de amor, de reconhecimento, Sim. né? Sabem que tem uma mãe guerreira, sabem que tem uma mãe amorosa. Eu lutei e luto muito por eles, apóstola. E a senhora é testemunha, É né? verdade. Acompanhei essa história de vida aqui, acompanho essa família linda, vencedora mesmo, diante dos obstáculos da vida. E assim, a maternidade, né, Dione? Filhos quando estão doentes, por mais que a gente está ali fragilizada, mas ela dá muita força para a gente, para seguir em frente, para a esperança. A maternidade, em algum momento, queria te fazer essa pergunta, em algum momento a maternidade te deu força para consolidar a tua conjugalidade com teu marido? Sim, sim. Eu lembro que quando a Elisa ainda era pequenininha, eu tive um problema de saúde e isso abalou várias áreas da nossa vida, conjugal, financeira, ministerial, Sim. né? E deu uma sacudida tão grande no meu relacionamento que a gente olhava para esses filhos e para a nossa filha da nossa aliança, a última no caso, e aquilo dava força para a gente continuar. Né? Então, nesse momento, tanto a paternidade dele como a minha maternidade foram fortalecidas ali, e a nossa conjugalidade, pela presença desses filhos e dessa filha que precisavam da gente. Então, a gente sempre caminhava mais uma milha por causa desses filhos. E isso não foi só uma vez, apóstolo. Eu quero pontuar isso aqui, porque isso é muito importante dentro da conjugalidade. Os filhos nos dão força para lutar pelo casamento. Os filhos nos dão força para ser uma melhor esposa. Sim. Não só mãe, mas esposa. Por quê? Porque o filho, ele vai precisar desse pai. E ele vai precisar dessa mãe. E quanto melhor nós estamos na nossa conjugalidade, mais nós conseguimos fluir na maternidade. Sim. Né? Sim. A gente consegue ter mais força, isso é tanto o homem quanto a mulher. Então, porque filho é fruto daquela relação. Então, fica aqui a todos os casais, mulheres que nos ouvem nessa jornada da maternidade, que você precisa batalhar e olhar para seus filhos e entender, eu vou construir também a minha relação, para que meus filhos não venham ter traumas maiores ou coisas maiores, porque os filhos olham para a gente. Então, que bom que você... Isso é uma sabedoria, Dione, divina. Amém. Divina, parabéns por isso. E o que você diria, então, para as mulheres que enfrentam famílias mosaicas? Meus, teus e nossos. Essas famílias que temos tanto hoje esse modelo na sociedade e precisamos, Dione, de mulheres como você, colocando pontuações, colocando alicerces e olha, vai por aqui, faz isso ajuda, isso é muito importante. O que você diria a essas mulheres? Bem, apóstola, para a gente criar filhos e em qualquer tipo de relacionamento,
é o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Né? O amor faz a gente, às vezes, extrapolar os nossos próprios limites para conseguir criar, cuidar, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil a mas criação de filhos. é gratificante, né? Então, nessa história, como a gente conversou, eu tenho o primogênito, vieram as 2 meninas e foi um ganho essas filhas na minha vida, aprendizado, porque a gente tem que se aprimorar, né? Tem que se aperfeiçoar, tem que se capacitar. E tinha momentos que eu falava assim, Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Pedi a direção do Senhor. Então, assim, a primeira coisa e mais importante é o amor, porque com ele você vai vencer todas as outras barreiras, né? E um filho que é amado, ele é curado, ele é transformado. Então, os 3 primeiros filhos já vieram com certo tipo de trauma. Então, eu e o Júnior precisamos realmente dessa sabedoria divina, de derramar segurança, proteção e amor na vida deles para que eles fossem curados. E depois veio a próxima e a última, 4ª filha, né? E fechou. Hoje somos 6, né? Uma família e, assim, de 6. Uma família que tem o Senhor, que se ama e mesmo com as suas dificuldades, continua caminhando, né? Com fé, né? Com fé e com amor. Vai vencer tudo. Vai vencer tudo. Vai vencer então, tudo. Abrace os seus filhos que não são seus, como se fossem seus. Porque se o Senhor te deu, é para você cuidar com todo o seu amor. Como se fossem os seus filhos biológicos também, né? Com certeza, depois de Jesus, para mim, o maior presente que eu tenho é a maternidade. E o que mais fez eu mudar também foi ser mãe, né? Ser mãe exige, né? Me marcou para sempre. Exige. Para sempre. E eu quero deixar aqui, que eu acho que cabe muito a essa família, esse Provérbios 24, verso 3, que diz assim: com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. As famílias mosaicas precisam mergulhar no amor, na fé, na sabedoria, para vocês conseguirem alcançar todos os filhos, os biológicos e os adotivos. Deus abençoe, essa é a nossa jornada da maternidade, abençoe cada mamãe, abençoe cada família, e é assim que a gente constrói a nossa casa, nos alicerces do Senhor. Deus lhe abençoe.